E aí, você já parou para pensar como os Estados Unidos, né, um país tão jovem assim, virou essa superpotência toda? É verdade. A gente sempre ouve falar da influência desde o mundo, mas e as raízes dessa história, né? A expansão dos Estados Unidos é um capítulo da história que explica muita coisa, sabe, sobre a política deles hoje. E a gente vai mergulhar fundo nisso hoje, usando trechos do texto colado para entender essa trajetória. Show! Texto colado em bons, vamos nessa. E já no século XIX a gente encontra um conceito, tipo um mantra para eles, sabe? O Destino Manifesto. Hã? Eles acreditavam que tinham um direito divino de expandir, sabe? Espalhando os ideais deles, o sistema de governo. É, tipo, uma missão dada por Deus, Yeah. sabe? Só que essa ideia, né, além de ter um quê de nacionalismo meio exagerado, acabou servindo para justificar cada coisa, sabe? Uhum. Anexavam terras, expulsavam povos indígenas. É. Uma história pesada. Pesado mesmo. E não era só papo, não. Tinha até recompensa por couro cabeludo indígena. Você acredita? Sério, de arrepiar. Mostra bem a violência da desumanização, né? Que rolava na época. Total. E essa expansão, né, no começo rolou por compras e acordos. Tipo a compra da Louisiana da França em 1873 Uhum. e da Flórida da Espanha em 1821. É. Parecia tranquilo, mas na real teve um impacto devastador para as populações indígenas, né? É. Perderam terras, cultura, É autonomia. uma bagunça. E aí, essa fome por terra e essa crença de que eles eram superiores, sabe como é? Culminou na guerra contra o México, entre 1846 e 1848. É. O estopim foi a anexação do Texas, em 1845, que era território mexicano. Exato. E o México acabou perdendo feio nessa guerra. Perdeu territórios enormes, que hoje são estados como a Califórnia, o Arizona, o Novo México. Imagina o tamanho do impacto, né? Nossa. E para você ter uma ideia do que rolava na cabeça deles na época, tem um artigo de 1846 que dizia: éramos um povo escolhido e esta era a herança assinada a nós, empurrar todas as outras nações diante de nós. Chocante, né? Por arrogância. Cara, que absurdo. E essa ambição americana não parou por aí, né? A doutrina Monroe de 1823 basicamente decretou a América Latina como o quintal deles. Ah, a doutrina Monroe era para proteger os países latino-americanos da Europa, né? Pelo menos na teoria. É. Mas no fim das contas virou desculpa para meter o bedelho e dominar a região. Ou seja, mais do mesmo, né? Sempre com essa conversa de bom governo e democracia, tipo em Cuba, em 1898. Mas me diz aí, será que era só isso mesmo? Será que não tinha outros interesses por trás? Ah, com certeza tinha. Interesses econômicos e políticos sempre rolaram. E tem um diálogo entre um diplomata americano e um britânico em 1913 que entrega tudo. O americano fala na lata que os UA podiam intervir em outros países por 200 anos, fuzilando gente, até que aprendessem a se governar. Te cai o queixo, né? Que visão autoritária. Meu Deus. E aí, essa busca por poder levou os Estados Unidos para as duas guerras mundiais, né? Sim. Na Segunda Guerra, o papel deles foi crucial. Ajudaram os aliados, mas também tomaram a decisão de jogar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Essa decisão de usar bombas atômicas contra o Japão é polêmica até hoje, né? As motivações foram complexas. Queriam acabar logo com a guerra, mas também queriam mandar um recado para a União Soviética, que já se desenhava como rival na Guerra Fria. Mostrar quem era que mandava, sabe? Mostrar poder de fogo, né? E aí começou a Guerra Fria, essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo contra comunismo. E a política americana durante a Guerra Fria foi focada em conter o comunismo a qualquer custo. Apoiaram ditaduras, se meteram em guerras na Coreia e no Vietnã. E a relação com a América Latina ficou ainda mais complexa. Olha só, eles defendendo a liberdade e a democracia, mas apoiando regimes autoritários. Que ironia, né? Essa Guerra Fria bagunçou tudo e deixou um legado bem complicado. Com certeza. E a gente precisa lembrar que a América Latina virou um campo de batalha ideológica nesse período, né? Os Estados Unidos viam a região como crucial para seus interesses de segurança nacional. Eles não queriam a influência soviética aqui de jeito nenhum. E como eles tentavam conter o comunismo na América Latina. Quais as ferramentas, assim, que eles usavam? Boa pergunta. Porque a gente sabe que essa política de contenção teve consequências sérias para os países da região. Quais foram as marcas, assim, mais profundas dessa intervenção americana? A intervenção se deu de várias maneiras, desde o apoio a golpes militares até o financiamento de grupos, né, que faziam oposição a governos de esquerda. A gente pode dizer que os Estados Unidos realmente tentaram moldar o cenário político latino-americano à sua imagem e semelhança. E nesse contexto todo, teve um evento que marcou a história. O golpe militar no Chile, em 1973, que derrubou o governo de Salvador Allende e colocou Augusto Pinochet no poder.
Os Estados Unidos estavam por trás disso, né? Com certeza. O apoio americano ao golpe no Chile é um exemplo, né, emblemático dessa relação conturbada entre os Estados Unidos e a América Latina durante a Guerra Fria. E essa intervenção, como muitas outras, né, gerou muitas divisões, alimentando ressentimentos e desconfianças que, infelizmente, ainda vê até hoje. E será que essa mania de intervir nos outros diminuiu depois da Guerra Fria? Porque depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, e do fim da União Soviética em 1991, os Estados Unidos meio que se sentiram os donos do mundo, né? A única superpotência global. A gente pode dizer que rolou um sentimento de missão cumprida, né, por parte dos americanos. Eles acreditavam ter vencido a Guerra Fria, o que reforçou a ideia da excepcionalidade americana e da missão de espalhar democracia e liberalismo pelo mundo. Só que essa ideia de missão, por vezes, se chocou com a realidade, né? Afinal, intervir em outros países para impor democracia nem sempre dá certo. As guerras no Iraque e no Afeganistão, no começo do século XXI, mostraram os limites do poder americano, né? E a dificuldade de construir a paz em contextos tão diferentes. Sem dúvida. E não para se esquecer das imagens terríveis da prisão de Abu Ghraib e de Guantánamo, que mancharam a imagem dos Estados Unidos como defensores dos direitos humanos. Tortura, prisões sem julgamento, tudo isso gerou muita crítica internacional e questionamento sobre a legitimidade da política externa americana, sabe? Afinal, onde fica a coerência entre os valores que eles pregam e as ações que eles praticam? Pois é, que se lembra de como essas atitudes controversas repercutiram mal no mundo todo. E até mesmo dentro dos Estados Unidos surgiram vozes, como a do Richard Haas, ex-assessor de vários presidentes, né, reconhecendo os erros da política externa do país. Ele chegou a dizer: criamos estados frágeis que se desmoronaram. Nossas dificuldades em encontrar esta medida contribuíram para a instabilidade global. Essa autocrítica mostra que os Estados Unidos estão começando a entender os limites do intervencionismo, né? E a necessidade de uma abordagem mais multilateral e cooperativa para lidar com os desafios globais. O mundo está mudando, novas potências estão surgindo e os Estados Unidos precisam se adaptar a essa nova realidade. E falando em novas potências, a China está aí, crescendo cada vez mais, né? A gente vive um mundo cada vez mais multipolar e os Estados Unidos estão tendo que se adaptar a um cenário onde eles não são mais a única superpotência. Exato. E essa adaptação exige uma boa dose de autocrítica, sabe? Repensando estratégias, revendo alguns pilares da política externa americana, a ascensão da China coloca em xeque a hegemonia global americana. E a disputa por influência, né, acontece em várias áreas: economia, tecnologia, geopolítica. É um jogo de xadrez em escala global. E como fica a América Latina nesse novo cenário? Continua sendo o quintal dos Estados Unidos ou as coisas estão mudando? A América Latina está buscando novos caminhos, sabe? Tipo, diversificando parcerias, né? Fortalecendo a autonomia, buscando novos modelos de desenvolvimento. E a China tem um papel importante nessa mudança, né? Tem investido bastante na região, o que coloca um desafio e tanto para a influência americana. As coisas estão mudando e rápido. Os Estados Unidos precisam se adaptar a esse mundo multipolar se quiserem continuar relevantes no cenário global. Mas e aí? Como fazer isso? Qual o caminho? Acho que antes de mais nada, eles precisam fazer uma autocrítica sincera, sabe? Reconhecer os erros do passado, as intervenções militares desastrosas, o apoio a ditaduras. Essa história toda deixou um legado complicado que precisa ser encarado de frente. E não é só olhar para o passado, né? O futuro também pede uma mudança de postura. A gente já falou da necessidade de cooperação, diálogo com outras nações, respeito à diversidade cultural. Exato. O mundo não é mais bipolar, com apenas duas superpotências ditando as regras. A gente vive num mundo complexo, com múltiplos atores, múltiplos interesses. Os Estados Unidos precisam entender isso, sabe? E agir de acordo. Se continuarem com essa mentalidade de somos os donos do mundo, eles vão acabar se isolando cada vez mais. E o mundo já não engole mais essa postura arrogante. É preciso humildade para construir um futuro mais justo, mais equilibrado para todos. E falando em futuro, o que você acha que o futuro reserva para os Estados Unidos? Conseguem se adaptar a essa nova realidade ou vão continuar, sei lá, tropeçando nos erros do passado? Difícil dizer com certeza, né? Mas uma coisa é certa. O papel dos Estados Unidos no século XXI depende da capacidade deles de dialogar, de cooperar, de entender que eles não são mais a única superpotência do pedaço. Se conseguirem mudar a mentalidade, eles podem ter um papel importante na construção de um mundo melhor. Mas se continuarem presos ao passado, o futuro pode ser bem complicado. A gente torce para que eles acertem o passo. Afinal, o futuro do planeta depende da colaboração de todos. E você que está acompanhando a gente nessa imersão, o que você pensa sobre tudo isso? Como essa história da expansão americana impactou o mundo em que a gente vive? Quais os desafios, as oportunidades que os Estados Unidos enfrentam nesse novo cenário? Fica a reflexão para você. Continue explorando, continue questionando e principalmente continue buscando conhecimento. É isso aí. Até a próxima imersão e lembrem-se, a história continua sendo escrita a cada dia. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para construir um futuro melhor.